de motivar os seus colaboradores com dinheiro? Pois é, parece estranho, né? Mas eu quero trazer para você nesse vídeo uma reflexão importante com cases, com estudos e com algumas ideias para que você possa melhorar o engajamento dos seus talentos dentro da sua empresa. Existem diversas pesquisas que indicam que o clima é muito mais importante do que o salário. Talvez você já tenha ouvido falar na grande resignação que o mundo vive. Começou nos Estados Unidos, no mundo pós-pandemia, porque as pessoas estavam pedindo demissão das empresas como nunca antes. Pois é, o turnover das empresas desse mundo pós-pandêmico está muito maior do que estava antes da pandemia. E o The Washington Post, um grande e respeitado jornal aqui nos Estados Unidos, fez uma pesquisa para identificar e entender os motivos principais que levavam esses colaboradores a pedir demissão nesse mundo pós-pandêmico. Pois bem, eles perceberam que o motivo número um, motivo principal para as pessoas pedirem demissão, é uma cultura tóxica. Ou seja, um ambiente de trabalho ruim é o principal motivo que faz com que as pessoas saiam das empresas. E o salário? Bom, o salário é o 16º motivo, ou seja, o salário é muito menos importante do que um ambiente feliz, um ambiente saudável, uma cultura boa, que foca em pessoas. Tá bom, Alexandre, esses dados são dos Estados Unidos e no Brasil? Saiu uma pesquisa no final do ano passado que o Brasil está vivendo esse mesmo movimento, com alguns meses depois dos Estados Unidos, mas ainda assim esse movimento tem acontecido no Brasil. Talvez você que esteja assistindo agora esteja passando por isso. O seu turnover hoje está maior ou menor do que antes da pandemia? Na grande maioria das empresas está maior. Justamente por isso, porque as pessoas querem buscar um ambiente melhor para trabalhar. E é por isso que eu quero trazer algumas soluções e algumas ideias para você que está assistindo esse vídeo. Como eu disse para vocês, nessa pesquisa, tem uma outra pesquisa de Harvard, que é uma das principais instituições de ensino no mundo, e ele trouxe essa reflexão de que 2/3 dos clientes deixam de comprar numa empresa porque foram mal atendidos. Você sabia que 2/3 dos seus colaboradores que saem da sua empresa e saíram porque de fato eles não foram bem atendidos? Não tinham suporte, não tinham carinho, não tinham cuidado? E é por isso que eu quero falar sobre a grande palavra que pode melhorar esse indicador para você: reconhecimento. A imprensa tem me chamado nos últimos meses para falar muito sobre a diferença entre reconhecimento e recompensa. Até então, muitos líderes, muitas pessoas, muitas empresas falavam que a recompensa é muito importante. Vão aumentar o salário dos colaboradores para eles ficarem mais motivados. Ora, se você aumenta os salários dos seus colaboradores, você motiva no curto prazo. Mas o que nós queremos é uma motivação no longo prazo. Eu mesmo já perdi talentos por cair nessa armadilha. Porque às vezes você vai aumentando o salário daquele seu melhor talento e daqui 2, 3, 4 anos você não consegue aumentar mais o salário, você precisa demitir o seu melhor talento. Eu já passei por isso. E talvez você já tenha passado. Mas eu garanto que muitas empresas já passaram por isso, de ter que demitir, porque você não consegue mais aumentar o salário, você acostumou a motivar aquele colaborador a partir do salário, e a partir do momento que você não consegue mais, o colaborador fica desmotivado. Tá bom, Alexandre, e qual é a solução que você pode dar para a gente não cair nessa armadilha? É você trabalhar o reconhecimento. Qual é a grande diferença entre reconhecimento e recompensa? Reconhecimento é infinito, recompensa é finita. Se você paga um salário a mais, talvez em 2, 3 meses, aquele seu colaborador vai acostumar com aquele novo salário. Mas se você dá uma viagem, se você dá uma experiência, obviamente, isso tem um valor muito maior. Eu vou dar vários exemplos para você nesse vídeo e esse agora é o primeiro. Alguns anos atrás, no finalzinho do ano de 2019, estávamos numa imersão aqui em Orlando com líderes, diretores de grandes lojas, né, no nosso varejo brasileiro. E nós estávamos discutindo a importância de reduzir o impacto financeiro, ou seja, o motivador financeiro e aumentar nas experiências.
Apple, por exemplo, que é a empresa mais valiosa do mundo, que chegou a atingir 2 trilhões de valor de mercado, pois bem, a Apple não paga comissão para os seus vendedores. Como é que é, Alexandre? A Apple não paga comissão para os seus vendedores? Não. A Apple entende que a comissão gera pressão. A comissão coloca os interesses do vendedor acima dos interesses do cliente. E é verdade. Óbvio que eu não quero aqui acabar com a comissão, mas é tirar o peso da comissão e melhorar com as experiências. E é esse case que eu quero falar para você. Essas pessoas que eram donas de grandes lojas do varejo aí no Brasil, uma dona de uma grande loja no Brasil me questionou num curso, numa imersão e perguntou: Alexandre, tá legal, eu gostei da ideia, quero tirar o peso da comissão e melhorar experiências. Como fazer isso na prática? Eu dei uma ideia para ela que talvez sirva para você. Eu falei para ela: pergunte para suas vendedoras, no caso lá eram só mulheres, quais são os maiores sonhos delas para colocar dentro da casa delas. O que elas não têm e gostariam de ter nas suas casas. E ela fez uma lista do que cada vendedora gostaria de ter. E aí eu vou dar um exemplo da melhor vendedora dessa pessoa. Era final do ano de 2019 e ela disse que se as vendedoras batessem a meta, elas ganhariam, a super meta, perdão, elas ganhariam aquilo que elas queriam ter na casa, elas não tinham. Pois bem, ela tinha pensado inicialmente em dar R$1.000 de super bônus se batesse a super meta. E aí ela percebeu que a sua melhor vendedora não tinha armário dentro do seu quarto. As roupas ficavam em caixotes. Então, ela disse que se a super meta fosse batida, a melhor vendedora ganharia o quê? Um armário, que custaria R$800, ou seja, mais barato do que os R$1.000 que ela tinha pensado em dar como premiação da super meta. O que aconteceu? Na tarde de 2019, bateram a super meta, a dona da loja deu o armário para a melhor vendedora. E até hoje, imagina, 4 anos depois, o armário continua lá. O que essa melhor vendedora pensa quando acorda, abre o armário para pegar roupa, para se trocar, para ir trabalhar? Puxa vida, esse armário foi através do meu suor, através do meu trabalho, foi reconhecida pela empresa tal, pela loja tal, pela minha líder tal, pelo meu esforço. Talvez os R$1.000, se ela ganhasse no final de 2019, ela gastaria 1, 2, 3 meses, que é natural, que o dinheiro vai e a gente não sabe para onde foi. Mas quando você dá algo para a pessoa, esse algo, obviamente, pode ter um valor muito maior do que o preço em si que você pagou. Eu vou dar mais um exemplo para encerrar esse vídeo para você. E esse exemplo tem tudo a ver com reconhecimento. Mas, Alexandre, quer dizer que todos os reconhecimentos devem ser necessariamente em experiências? Não, na grande esmagadora maioria dos casos, as empresas não reconhecem com algo que custa. O reconhecimento, ele simplesmente parte de um elogio. Qual é a tendência quando você elogia o comportamento de uma pessoa? A tendência é que essa pessoa repita esse comportamento nos dias seguintes. Vou dar um exemplo aqui, talvez você já tenha tido um cachorro de estimação, um animal de estimação. Eu já tive, tenho cachorros de estimação. Como é que a gente treina os nossos cachorros para sentar, para dar patinha? A gente vai lá e dá bronca, a gente bate? Não, a gente dá carinho, a gente incentiva, a gente dá um petisco. E aí o que o cachorro entende? Que ao pedir para sentar e dar a patinha, por exemplo, ele vai receber um agrado, vai receber um carinho. E aí ele continua tendo aquele comportamento até virar padrão, até virar automatizado. E nas empresas funciona exatamente dessa forma. Eu preciso reconhecer o comportamento da minha equipe para que a equipe repita aquele comportamento nos dias seguintes. E o melhor, que as pessoas em volta, ao verem aquele comportamento, aquele elogio, tem a tendência de repetir aquele comportamento. E aí o que acontece? Você cria uma cultura positiva dentro da sua empresa. Tá bom, Alexandre, no curto prazo o elogio vai funcionar, é claro que vai funcionar. Mas e no longo prazo, como é que eu posso criar um programa de reconhecimento? E esse é o case que eu quero contar para você como uma ideia que talvez você possa aplicar na sua realidade. Uma grande empresa da área de telecomunicações, um grande cliente, há 5 anos, traz grupos aqui para os Estados Unidos dos seus melhores atendentes, das pessoas que atingem suas metas e conseguem atingir alguns indicadores que eles colocam lá nesse programa. Pois bem, 5 anos atrás eles me contrataram para dar treinamento aqui em Orlando de uma semana para 30 pessoas que trabalhavam no atendimento de um call center. Telemarketing.
Normalmente as pessoas que trabalham no telemarketing, na grande maioria das vezes, é primeiro emprego, ganham um salário mais baixo, um salário base, e infelizmente alguns deles ainda não tinham nem viajado de avião pelo Brasil. O que essa grande empresa fez? Criou algumas regras para um programa que duraria 1 ano, e os 30 melhores colaboradores do call center que atingissem as melhores notas, o melhor indicador, que no caso deles era o NPS, e também tivessem o maior número de pontos num programa de desenvolvimento que eles criaram. Sim, quanto mais participassem de cursos, mais pontos ganhavam. Quanto mais livros liam, mais pontos ganhavam. Por quê? Obviamente, quanto mais conhecimento o colaborador tem, maior é o retorno que ele dá para a empresa. Então eles associaram o conhecimento que cada colaborador tinha com o indicador que ele entregava, e essa soma chegou então no ranking dos 30 melhores. E esses 30 melhores vieram dos Estados Unidos e participaram desse treinamento de 1 semana. Deu tão certo, os indicadores de resultados, os indicadores financeiros foram incríveis, tanto é que a empresa contratou de novo no ano seguinte. E contratam aí nos últimos 5 anos, eles virão daqui a alguns meses para os Estados Unidos para esse mesmo treinamento. Mas qual era o desafio no segundo ano? O desafio era justamente que algumas pessoas do primeiro ano poderiam ganhar novamente. O que aconteceria? Eles resolveram então que há uma alternativa. Se alguém ganhasse novamente, essa pessoa poderia escolher ou 15 mil reais, que isso talvez daria mais de 10 vezes o salário mensal dessa pessoa, ou uma nova viagem para Disney, para Orlando, para fazer um treinamento comigo. Pois bem, no segundo ano, 2 pessoas então ganharam novamente essa premiação. E o que essas 2 pessoas escolheram? A viagem. Claro que 15 mil reais faria uma grande diferença na vida delas, mas a viagem, ela é infinita. A experiência fica para sempre. E hoje em dia, nesse nosso mercado cada vez mais competitivo, quanto maior o número de experiências, quanto maior o número de reconhecimento, de elogios que você dá para as pessoas da sua equipe, melhor o clima da sua empresa e, consequentemente, melhores serão os seus resultados. Pensa nisso.